Pediatra, você já se pegou sonhando com seu próprio consultório enquanto enfrentava mais um plantão daqueles exaustivos? Imaginando como seria ter o controle do seu tempo, atender seus pacientes com calma, construir relacionamento com as famílias? Bom, esse sonho tá mais perto do que você imagina. E hoje eu vou te mostrar como torná-lo realidade. Eu sou a Gabi, pediatra, neonatologista e cofundadora aqui do PDC. E neste canal, nós te ensinamos de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar referência aí no seu consultório. Então, se você quer aprender a como construir o seu consultório do zero e colocar o seu primeiro tijolinho, fica até o final, porque esse vídeo é para você. E claro, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar lembrada aí toda vez que um vídeo novo nosso for ao ar, o que acontece toda quarta-feira. E hoje, como eu falei, eu vou te mostrar como você vai montar o seu consultório de pediatria do zero. E esse vídeo vai ser tão bom que a gente vai dividir em duas partes. Então prepara suas anotações, porque ninguém nunca te contou sobre isso. Há 5 anos, eu tava exatamente aonde você tá agora. Sonhando com o meu próprio consultório, mas sem saber por onde começar. Ainda na residência de neonatologia. Eu me lembro de passar noites nos plantões pensando como eu poderia ter o meu próprio consultório e sair daquela rotina que me desgastava tanto. Foi uma jornada bem desafiadora, cheia de altos e baixos. Houve momentos em que sim, eu pensei em desistir. Momentos em que eu duvidei se tinha tomado a decisão certa, como eu já te contei no vídeo 2. Mas hoje, olhando pra trás, eu posso dizer com toda certeza que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida profissional. E é justamente por isso que eu tô aqui, pra compartilhar com você os segredos que eu aprendi ao longo do caminho. Segredos que ninguém conta pra gente na faculdade de medicina ou nos corredores dos hospitais quando a gente entra na residência. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os 3 primeiros passos essenciais para montar um consultório do zero. E o passo número 1 é pensar como pediatra de consultório. É a mudança do seu mindset. O primeiro segredo, ele pode parecer muito óbvio, mas ele é frequentemente negligenciado. Gente, é a gente pensar sobre como pensa um verdadeiro pediatra de consultório. E pode acreditar, isso é muito diferente de pensar como um pediatra que tá ali habituado com a vida do hospital e a vida do pronto atendimento. Eu me lembro claramente do meu primeiro dia no meu próprio consultório. Eu tava animada, mas tava muito nervosa. E foi nesse dia que eu percebi: ser pediatra de consultório é muito mais do que simplesmente atender paciente. É sobre criar uma experiência completa de cuidado. Pensar como um pediatra de consultório envolve 3 elementos importantes. O primeiro é você ter uma visão ampliada do cuidado pediátrico. Isso significa, gente, olhar além dos sintomas imediatos. É considerar o ambiente familiar daquela criança, a nutrição, o desenvolvimento neuropsicomotor, ponderostatural, emocional, social daquela criança. Por exemplo, uma criança vem com uma queixa recorrente de dor de cabeça. Um pediatra de consultório, ele não vai se limitar a prescrever um tratamento, um analgésico qualquer. Ele vai investigar fatores que podem estar estressando essa criança na escola, com relação à dinâmica familiar, hábitos de sono e até a ergonomia de espaço de estudo daquela criança, por exemplo. Ponto número 2 é adotar uma abordagem centrada na família. Porque no consultório, gente, a gente não trata apenas a criança. A gente cuida da família toda. E isso envolve, lógico, educar os pais, envolver os irmãos e até considerar o papel dos avós nesse cuidado. Por exemplo, quando a gente vai orientar sobre alimentação saudável, a gente precisa considerar a rotina familiar, as preferências culturais e até o orçamento da família, porque isso é super importante. Terceiro ponto é pensar a longo prazo no acompanhamento do paciente. Diferente de um atendimento pontual lá no pronto-socorro, no consultório a gente tem a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dessa criança ao longo dos anos. E isso permite que a gente tenha uma abordagem preventiva, uma abordagem personalizada. A gente pode, por exemplo, identificar precocemente tendências de obesidade, atraso no desenvolvimento. A gente pode intervir de forma precoce e eficaz. E quando a gente pensa dessa forma, cada consulta se torna uma oportunidade de construir confiança, educar
e fazer a real diferença na vida dessas crianças, dessas famílias. Não é só sobre tratar doença, mas sobre promover saúde e promover bem-estar ao longo do tempo. E aqui vai uma dica prática. Começa aí a desenvolver essa mentalidade agora mesmo. Agora, mesmo que você não tenha seu próprio consultório. Em cada atendimento, se pergunte: como eu posso tornar essa experiência mais completa e mais significativa para mim como profissional e para essa família? Tenta praticar isso e fazer essas perguntas para você mesmo que vão além dos sintomas imediatos. Explore o contexto familiar, os hábitos diários, as preocupações dos pais. Isso não só vai melhorar os seus atendimentos, e eu te garanto, mas também vai te preparar para o sucesso quando você abrir o seu próprio consultório e tiver suas próprias famílias ali com você. Mas bora para o passo 2. O segundo passo, gente, para construir um consultório do zero é fazer um planejamento financeiro realista. Porque esse segundo segredo, ele infelizmente é onde muitos pediatras tropeçam. Um planejamento financeiro que seja realista. Montar um consultório é como planejar uma grande viagem, por exemplo. A gente precisa saber exatamente quanto vai gastar, quanto tempo a gente vai levar para chegar no destino. Precisa ter um plano B, caso o plano A não saia como esperado. Então, o nosso planejamento na hora de construir um consultório, ele deve incluir, primeiro, um investimento inicial. Então, isso vai muito além de só alugar um espaço. A gente tem que pensar nos equipamentos médicos, no mobiliário, sistema de prontuário, se precisa de reforma no espaço, o material de escritório que a gente vai usar e até mesmo o custo com marketing ou com colaboradores, se a gente for contratar uma secretária, por exemplo. A gente não precisa de um consultório Taj Mahal. Essa frase, né, esse apelido para o consultório Taj Mahal, eu mesma aqui inventei. O consultório Taj Mahal é aquele todo chique, com máquina de café Nespresso, piso de mármore branco, sabe? Onde os pacientes se sentem numa clínica dermatológica. Isso não precisa acontecer para que você comece no seu consultório. Você pode começar de uma maneira mais simples. E para isso, você precisa, sim, envolver os seus custos iniciais. É estimado aí, mais ou menos, cerca de 2 a 3 mil reais para você poder iniciar com tranquilidade. Então, separa essa verba, pensa em como você vai chegar nesse valor, orça todos os custos que você vai ter e assim vai ser muito mais tranquilo para você. A segunda coisa é que a gente tem que listar os nossos custos operacionais mensais. Aqui vai entrar aluguel, salário da secretária, se você tiver, conta de luz, água, internet, material de limpeza, impostos e a sua própria retirada, o que você vai retirar de lucro do consultório todos os meses. Lembre-se que você precisa se pagar. Consultório bom é aquele que se paga e a gente tem sim que ter essa mentalidade de empresa, de que o consultório tá lá para sobreviver, para gerar lucro, assim como toda empresa. Terceiro ponto aqui é que a gente tem que fazer uma projeção realista das receitas. Gente, é sempre melhor nesse ponto a gente ser conservador. Nos primeiros meses, é normal a gente ter dias com pouco ou nenhum paciente, nenhuma consulta. A gente precisa projetar esses cenários pessimistas, esses cenários realistas e futuramente os cenários otimistas também, porque isso vai ajudar a gente a estar preparado para as diferentes situações e para todos os desafios que podem aparecer. E eles aparecerão. Quarto é a reserva de emergência. Idealmente, a gente tem que ter uma reserva que cubra pelo menos 6 meses das nossas despesas operacionais, que são aquelas despesas de todos os meses. Isso vai dar tranquilidade para a gente focar no crescimento do consultório, sem aquele estresse financeiro que a falta da reserva gera. E dedicar tempo para esse planejamento faz parte. De preferência, se você puder, ter um contador experiente em clínicas médicas, em médicos, vai te ajudar demais. Porque o tempo investido aqui pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu consultório. Então, muita atenção. E o erro mais comum que eu vejo é subestimar o tempo até o ponto de equilíbrio. O momento em que as receitas, o que entra, começa a cobrir todas as despesas, que é o que sai. Na minha experiência, por exemplo, e na de muitos colegas que a gente tem aqui dentro da comunidade, esse período é de geralmente 12 a 18 meses. Alguns levam menos, 6 meses, alguns levam mais, de 2 anos. Então, se prepare financeiramente e emocionalmente para esse período. E se lembre sempre, paciência e persistência são fundamentais nessa fase inicial. Em tudo, eu diria.
Passo número 3, uma localização estratégica. Gente, o terceiro segredo aqui, ele pode parecer muito óbvio também, mas a verdade é que muitos pediatras não dão a devida importância à localização do consultório, e isso pode ser um erro muito custoso. A localização ideal, gente, ela precisa considerar a demografia daquela região. Então, por exemplo, se o seu público-alvo mora no bairro X e você está atendendo no bairro Y, algo não está certo. Você tem que considerar onde o seu público-alvo está. Então, pesquise as áreas com alta concentração de famílias jovens, de família em crescimento, com alta concentração do seu perfil de cliente ideal, a gente vai falar disso aqui. E dados do IBGE, pode parecer óbvio, mas pode ser muito útil aqui para você fazer isso. Ponto número 2, nesse caso, nesse passo, é a acessibilidade. Isso inclui como as pessoas vão se locomover até lá. Se tem transporte público fácil, se tem estacionamento, ou até mesmo a presença de rampas de acesso, falando de acessibilidade, de limitações mesmo. Então, se lembrem que os pais, eles têm carrinho de bebê, ou às vezes usam algum aparelho especial e precisam dessa acessibilidade. Ponto número 3 é a proximidade a outros serviços de saúde. Então, gente, tá perto do laboratório, de outras clínicas, de clínicas de imagem, ou até mesmo de hospitais, pode ser um grande diferencial para você. Só não atenda próximo a um local em que você também faz plantão ou atende pronto-socorro. Porque, gente, pode parecer que não. Mas algumas famílias vão ficar esperando você atender nos lugares onde eles não vão precisar pagar consulta, ao invés de irem lá e passarem na consulta particular com você. Então, pense como um paciente nesse momento e pense o quão fácil é chegar ao seu consultório. Se há outros serviços úteis por perto, como farmácias, lanchonetes, restaurantes, enfim. Se o local transmite segurança e profissionalismo, se transmite a imagem que você quer passar. E essas considerações, elas podem fazer toda a diferença no sucesso do seu empreendimento. Sim, o seu consultório é um empreendimento. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Antes de fechar um contrato, visite o local em diferentes horários do dia, se possível, e em diferentes dias da semana também. Observe, gente, ali o fluxo de pessoas, o trânsito, a segurança, converse com os comerciantes do local. Essas informações, elas são preciosas e podem evitar muitos arrependimentos futuros. E aqui estão os primeiros 3 passos para você montar o seu consultório do zero. Mas calma, que não para por aí. Na próxima parte, na parte 2 desse nosso vídeo, eu vou te revelar os 2 últimos segredos. E pode acreditar em mim, o 5º segredo é algo que raramente se discute, mas é absolutamente importante para o seu sucesso como pediatra de consultório. E antes da gente encerrar, vamos a algumas perguntas bem comuns que a gente recebe aqui frequentemente. A primeira delas é: quanto tempo leva para um consultório se tornar lucrativo? Como a gente falou para vocês, geralmente a média é de 6 meses a 2 anos, dependendo de vários fatores como esses que eu citei. Localização, o marketing, a rede de contatos e, claro, a qualidade do seu atendimento. Lembrem-se, gente, cada caso é único. O importante é a gente ter um planejamento realista e estar preparado para o longo prazo. Pergunta número 2, eu preciso ter uma grande reserva financeira para começar? Olha, é altamente recomendável ter uma reserva financeira para cobrir pelo menos 6 meses de despesas operacionais, como a gente viu ali. Isso vai te dar tranquilidade para focar no crescimento do consultório sem aquele estresse todo de, nossa, será que eu vou ficar sem dinheiro esse mês? Será que eu vou poder pagar as contas do consultório esse mês? Então, se você não tem essa reserva, considere começar ali como um part-time, enquanto você mantém outras fontes de renda, ou então buscar opções de financiamento, que não é o que a gente recomenda. Pergunta número 3, eu posso começar atendendo em casa? Gente, é super possível, mas aqui há algumas considerações legais e práticas que são importantes. Então, verifique as regulamentações locais e do Conselho de Medicina. Tem que pensar na privacidade da sua família, né? E na impressão profissional que você está passando. E, em muitos casos, pode ser mais vantajoso alugar um espaço pequeno, mais dedicado ali exclusivamente à prática médica. A gente precisa lembrar que todo pediatra de consultório bem-sucedido começou exatamente da mesma forma como você está agora, só que provavelmente com muito menos acesso à informação. O importante é a gente dar o primeiro passo, mas sempre planejando muito bem esses próximos passos. Montar o próprio consultório é uma jornada bem desafiadora, mas é incrivelmente gratificante.
E a oportunidade de praticar a pediatria do seu jeito, de criar impacto duradouro na vida das famílias que você atende, vale tudo. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa aqui o seu joinha, o seu like, se inscreve aqui no canal do PDC, ativa as notificações para você não perder, não só a parte 2, como todos os vídeos que a gente vem soltando aqui toda quarta-feira. E compartilha aqui nos comentários com a gente. Qual desses segredos você achou mais surpreendente? Qual foi o que te impactou mais? Ou tem alguma outra dúvida específica sobre montar o seu consultório? Comenta aqui que eu mesma vou responder. E se você quiser ajuda aqui do PDC, tendo acesso à nossa metodologia que já ajudou mais de 1000 pediatras a criarem os seus consultórios do zero, acessa aqui o link que a gente vai deixar na descrição e vem com a gente que eu tô te esperando dentro da comunidade PDC.